Bom dia, investidores! Sejam bem-vindos ao Morning Call da Liberta Investimentos, o seu primeira hora, onde a gente comenta aqui um pouquinho do panorama, o que esperar para os mercados no dia atual. Sou Thaís Zatti, muito prazer. Estou aqui com o Felipe Nogueira, que é assessor da Liberta Investimentos. Bem-vindo novamente, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje, 29 de novembro de 2022, a gente tem, eu acho, bastante pautas aí para comentar sobre o dia de hoje. Antes, né, já vamos começar falando aí sobre Estados Unidos. Mas antes, deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, entregar ele para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Já passou da hora, né, pessoal? Bom, vamos começar então falando de Estados Unidos, tá? Ontem os índices fecharam por lá numa queda expressiva, basicamente por duas razões aí, já fazendo um resumo, né? Primeiro, preocupações da China. Ontem a gente chegou aqui, o Felipe, a comentar bastante sobre a situação lá na China, os protestos que vinham aí desde todo o final de semana, né? Justamente contra as restrições da política de Covid-0, contra, né, a política de Covid-0. Então, os investidores ontem, como a gente tinha comentado, estavam muito atentos a todo esse cenário que está se montando lá na China, e aí, obviamente, deu aquela puxadinha do índice para baixo, e para ajudar ainda, a gente teve aí presidente do Fed, me pediu aqui a palavra, de St. Louis, comentando aí que talvez os investidores possam estar subestimando a chance de taxas mais altas, tá? Obviamente, ontem também a gente comentou que neste cenário atual de Estados Unidos, né, por lá, os investidores estão bastante atentos, obviamente, a qualquer sinalização sobre, né, a política monetária do país. É o que tem preocupado, então qualquer sinalização, qualquer fala é importante e os índices acabam reagindo, e foi exatamente isso que aconteceu. S&P 500 teve uma queda de 1,54%, Nasdaq fechou em queda de 1,58%, Dow Jones fechou em queda também de 1,45%. Os índices futuros agora, por lá, estão operando aí em alta, então talvez a gente tenha uma tendência de alta para o dia de hoje, uma recuperação, diria. Antes de entrar em Ásia, quer comentar alguma coisa, Felipe? Acho que vai estar meio que relacionado, mas de fato ontem pesou um pouco a fala do Jeremy Buller, que ele é um dos delegados ali do Federal Reserve e responsável por St. Louis, que não vota em 2023, mas que de fato ele é mais baixista, ele é muito crítico em relação às taxas. Ele fala que a gente já deveria, eles, né, no caso, deveriam ter taxas mais altas há mais tempo para conter a inflação. Ontem também ele foi acompanhado pelo delegado de Nova York, John Williams, tá, no mesmo sentido, falando sobre do mercado possivelmente estar subestimando. E também uma questão que eu esqueci de comentar, também a questão, né, de a inflação elevada ainda ser uma preocupação por lá, né? Exatamente. Quer dizer, a inflação ainda não é um capítulo aí que se ultrapassou, né? Que se virou. Ainda é uma preocupação válida. De trazer essa inflação para 2%. Enquanto isso, eles devem manter esse ritmo mais forte. Fala-se em cortes de taxa de juros apenas a partir do segundo semestre de 2023. Provavelmente, próxima reunião, desculpa te interromper de novo, né? A gente sim vai ter aí uma redução no ritmo de aumento. A gente vai ter aí provavelmente uma alta de 0,50, ok? É consenso mercado. Mas de fato o que tem preocupado é até onde vai, né? Até que patamar vai. E por quanto tempo vai ficar nesse patamar. Enquanto isso, geralmente o pessoal sai de tudo que é mais especulativo, como investimentos da NASA, que a gente vê que a NASA que tem uma queda maior do que os outros, né, teve uma queda de 1,58. Empresas de tecnologia, por exemplo, a gente entra pela perspectiva de crescimento futuro, não pelas demonstrações contábeis presentes ali. Ou então criptos também, não que de repente Bitcoin vai buscar 2.000 pontos, mas de repente pode fazer uma congestão em fundo, mas ela perde força por não ter esse volume de compra. E entrando um pouquinho em Ásia, a gente teve notícias de que o governo chinês fez várias prisões, mais de 1.000 prisões,
assim, nas principais 5 cidades ali que estavam tendo as manifestações, e são manifestações que preocuparam o mercado, que a gente remete, o pessoal talvez um pouco mais antigo vai se lembrar, da Praça Celestial, né, em que os chineses atiraram contra a população, enfim, tem tanque, né, tem imagens de tanque, e aí manifestantes na frente do tanque, enfim. E essas prisões, com a diminuição de manifestações, deu uma acalmada também. Então, de ontem para hoje, o mercado acabou recuperando um pouquinho, tá? Mas não que a situação da China esteja resolvida. A gente continua com a questão da bolha imobiliária que a gente mencionou ontem. Exato. Né? O governo chinês tendo que manter taxas de juros baixas para fomentar o setor de construção civil e diminuir os estoques das construtoras. A gente pode comentar também que o que deu um pouco de aliviada assim, nos mercados ontem por lá, que já comentando, né, que o fechamento dessa madrugada, Japão fechou em queda de 0,48%, ok? Mas aí China veio com uma alta expressiva de 2,31% e o principal índice, o índice de Hong Kong, né, fechou aí com alta bem expressiva de 5,24%. A gente também pode atribuir um pouco a questão da China, que vai começar a vacinação de idosos, né, a partir de 80 anos, justamente para tentar aí diminuir essas restrições que a gente tem à vista, né, e obviamente dar uma acalmada nesse ambiente de protestos, esse ambiente complicado que a gente tem visto por lá. Só um comentarista que eu vi da Deutsche Welle, que é a DW, a alemã, interessante é o seguinte, tem gente, né, eles comentando o cenário chinês, né, primeiro que eles não entendem por que eles estão vendo a Copa do Mundo, todo mundo sem máscara, sem restrição, o mundo todo, e eles com restrição. Isso aí já gera um estresse na população. E aí tem analistas, por exemplo, que colocam que talvez, né, é muita teoria da conspiração, mas isso acaba favorecendo também a inflação chinesa, tá? Porque quando você coloca essas restrições, o pequeno microempresário, ele acaba tendo problemas, teve uma quebra muito grande desses empresários pequenos na China, né? E a gente já está na terceira geração que veio do campo da China, o que deixou a mão de obra chinesa mais cara, né? Então, ao se fazer isso, você coloca mais pessoas no mercado de trabalho, daí você consegue segurar um pouquinho essa mão de obra, e também as pessoas não consumindo em tempos de pandemia, em lockdown, isso daí também favorecia a inflação. Há um comentário, ideias talvez não sejam objetivo do governo chinês, mas são consequências que estão conseguindo alcançar. Né? Sendo propósito de fato ou não, né? Bom, entrando... Brasil. Então, calma. Calma que a gente já vai chegar em Brasil. Antes vamos comentar aqui sobre commodities. Então, petróleo Brent futuro. OPEP. Exato. Aí em alta de 2,42%. WTI também numa alta parecida. Minério de ferro fechou, cotado em Dalian, né? Fechou com a alta de 2,26%, também uma alta parecida. E aí, né, a gente pode comentar, então, que o petróleo vai ensaiando aí uma recuperação, né, das suas mínimas, com especulações de que a OPEP e seus aliados vão aprofundar aí os cortes na oferta para responder ao cenário de enfraquecimento mundial. Econômico global, para tristeza do Biden, a OPEP, toda vez que o petróleo chega a $80, próximo a $80 o barril, o Brent, que é referência para a Petrobras, eles anunciam um corte de produção. E não é diferente, a gente vai ter reunião fim de semana, né, e a OPEP deve vir com mais cortes de produção para segurar o preço do petróleo que vem caindo, né, muito por causa dessa queda de demanda em função da desaceleração econômica global. Mas é isso, assim, isso acaba prejudicando e está no radar dos americanos a queda da inflação, porque a OPEP ela não vai ceder, né, a pressões dos Estados Unidos, vai fazer o corte para manter o dólar, o preço do barril alto, né, e é isso daí, obviamente, que gera uma pressão inflacionária. Né. Perfeito. Comentando rapidamente de cripto, as criptos vão operando em alta, por sinal, comentem aqui se vocês realmente acompanham o mercado de cripto, talvez a gente traga aí uma especialista aqui da Liberta, a gente começa a trazer aí ela um pouquinho para comentar o cenário cripto aqui com a gente.
E comentando a Europa, então, vai operando sem muita definição nesse momento, e a gente teve, acho que vale também comentar a fala do primeiro-ministro britânico, né, dizendo que a relação entre China e Reino Unido aí deu uma estremecida devido ao jornalista da BBC que foi agredido e preso, que estava, né, cobrindo as manifestações lá na China. Então a gente também tem um estresse aí entre esses dois países, né? A gente teve uma notícia positiva para a Europa, apesar disso tudo, apesar da gente saber que está se aproximando do inverno, nevando em várias partes da Europa, o custo energético nunca foi tão caro, né, para se produzir, e o custo de financiamento também está muito elevado em função do aumento da taxa de juros, mas a inflação na Espanha recuou 0,1%, na primeira leitura de novembro, está acumulando uma alta de 6,8% nos últimos 12 meses, então deu uma certa arrefecida. E o mercado agora está esperando a divulgação da inflação da Alemanha. Alemanha, perfeito. Bom, para sua felicidade, Felipe, vamos entrar em Brasil. Então, ontem a gente teve aí o Ibov fechando numa alta, ok, uma alta pequena, digamos, de 0,17%, no patamar dos 108 mil pontos, e o dólar fechando... Pega aí o dado do dólar, Felipe, porque... Uma queda de 0,81%. Perfeito. 136, eu tinha anotado aqui e desapareceu a modificação que eu tinha feito. Bom, então, né, a Bolsa fechou aí em leve queda. A gente ontem à noite ontem finalzinho, né, ali 6h30, 7 horas, a gente teve, então, finalmente a famosa PEC aí protocolada, né, no Senado. E o que acontece, né? Ela manteve a proposta original de um extrateto de 175 bi, tá? Além dos 23 bi de receita extraordinária e o prazo de 4 anos. Basicamente isso. Tranquiliza, né, o fato de que está em negociação o valor, um valor de 150 bi, com tempo entre 2 e 4 anos. E agora, uma ansiedade do investidor, digamos que já está resolvida, e hoje, de novo, a gente olha para o fato de que será a Haddad realmente que vai pegar a cadeira do Ministério da Economia. Inclusive, está rodando aí nas mídias de que o Haddad, né, falando aí em entrevista de que não recebeu, de fato, nenhum convite, né, oficial ainda do presidente eleito, presidente Lula, mas ficamos aí na expectativa e o mercado cada vez tem, acho que mais certeza, eu diria, né, de que realmente ele vai ser a pessoa cotada para ocupar essa cadeira, essa posição. A gente teve o presidente eleito indo para Brasília no domingo para fazer toda essa negociata, né? O cenário, basicamente, para o PT, que o pessoal tem comentado, é que o Arthur Lira, né, presidente do Congresso, ele não precisa do apoio do PT para se reeleger. Como a gente tinha comentado semana passada. Semana passada. Isso daí traz uma certa dificuldade, né, nas negociatas, porque eles não vão abrir mão do que era chamado de emenda de relator, e durante o governo Bolsonaro chamaram de orçamento secreto, né? Apenas mudou um nome. Que é o Congresso estabelecendo a destinação financeira de parte do orçamento federal, né? E eles também não vão abrir mão dos ministérios. Então, o PT vai aumentar o número de ministérios, o que está gerando desgaste, né? Expressivamente, pelo menos uns 3 ministérios, o que tem gerado desgaste dentro do próprio PT, tá? Porque, obviamente, tem pessoas ali dentro, tipo Lindenberg Faria, Boulos, pessoas ligadas ao partido anteriormente, como Marina Silva, que querem uma posição, mas eles estão tendo esse cenário de que para aprovar certas medidas, eles precisam abrir mão para o Centrão. Né? Perfeito. Para finalizar, eu acho a nossa pauta aqui de Brasil, acho que vale a gente comentar, então, de varejo brasileiro. Ontem, historicamente, para quem opera mercado, assim, a gente sabe que a gente tem 2 fundos no ano e 2 topos no ano. Quando? Né? Geralmente a gente tem entre maio e junho um fundo, porque o pessoal começa a precificar
que os resultados do segundo tri não vão ser tão bons em função muito de diminuição de encomendas para o hemisfério norte, eles entram em férias, enfim. E a gente também tem, historicamente, o Rally de Natal, que começa geralmente entre outubro e novembro. Esse ano começou em janeiro, foi um Rally de Natal tardio, mas que o pessoal começa a projetar justamente uma melhor venda de quarto trimestre na maioria das empresas. Só que ontem a gente tem uma situação à parte, saiu uma notícia da ClearSale, que monitora ali as transações de e-commerce, e a gente teve uma queda de 34,2%, que equivale a 3,1 bi, tá? Referente ao Black Friday desse ano, né? Diminuto, então, se comparado com a Black Friday do ano passado. Período anterior. Isso daí fez com que várias ações americanas caíssem 9,68%, por exemplo, né? A Magazine caiu 6,7%. Via caiu. 2,92%, todo mundo caiu, né? E então a pergunta que fica é justamente essa, né? Por que a gente talvez não tenha esse Rally de Natal? Será que a gente ainda vai ter esse Rally de Natal? O pessoal vale comentar também que o que influencia muito para o cenário macro, né? Então, a questão de juros nesse patamar que a gente está hoje é sempre complicado para o varejo, né? Como a gente falou ontem, né, o estresse da taxa de juros se deu por quê? Porque a gente não sabe qual é a equipe econômica, a gente não sabe o plano de governo, a gente tem um governo que não tem apoio no Congresso, que nem a gente acabou de falar ali das negociatas, e também por parte de uma grande parcela da população, está bem dividido o negócio, né? A gente falou ontem também que muitas pessoas acabaram votando no PT, mas talvez por uma repulsa, por uma rejeição ao presidente Bolsonaro, do que uma de fato, simpatia, um apoio engajado ao candidato e ao partido. Ao PT. Então, isso dificulta muito o cenário, sendo que a gente está falando em aumento de dívida pública, que nem a gente falou, né? Mesmo porque eles precisam recuperar o eleitorado, e é um viés, né, uma estratégia do PT entrar com políticas sociais, sem uma geração de PIB diretamente, né? Mas em um cenário muito complicado do Brasil, com a China apresentando indicadores cada vez piores, né? Então, o PIB da gente também, a projeção de PIB que a gente tem vai ser um PIB muito pior, tá? Então, a gente tem essa situação de endividamento. Isso faz com que a gente pense, se eu for emprestar dinheiro para o Brasil, eu vou ter que cobrar uma taxa mais alta, porque existe um problema com as contas fiscais do Brasil, juros mais altos. E aí, quando você vai fazer um financiamento, por exemplo, esse financiamento vai estar mais caro, né? A inflação começa a pressionar de novo. Então, as pessoas, nesse cenário, até o próprio empresário, ele acaba retendo os investimentos. Quantos nós somos empresários que publicamente já falaram que vão segurar os investimentos para 2023? E é isso que a gente tem visto na prática, falando com vários deles, né? Enquanto o cenário não se resolver, o pessoal vai segurar os investimentos. E aí até fizeram uma pergunta, aproveitando a cancha, assim, tributação sobre grandes fortunas. E aí eu já dei aula de tributário, enfim, no passado, e aí tem um ponto interessante que é a situação da França, né? Ajudaria esse aumento de tributação sobre grandes fortunas? Na França, eles tentaram fazer isso em 2012, e o que eles viram foi que várias sedes de empresas e grandes bilionários do país, eles acabaram mudando o domicílio fiscal, fugindo dessa tributação. E isso fez com que tivesse uma queda de arrecadação no país, né? Acho que uma frase muito boa sobre isso, e que é super curta, é o seguinte: rico não é burro. Exatamente. Eu falo para o meu pessoal, cara, ninguém acumula patrimônio de forma ingênua, né? Se você acha que você vai enrolar alguém, assim, passar a perna em um cara que constitui um patrimônio, não vai, né? E aí foi tão ruim para a França essa tributação que em 2017 eles começaram a rever todo o processo de tributação sobre grandes fortunas, né? Dado essa saída de recursos, de divisas do país. Então, assim, muita água para rolar. Acho que 2023 vai ser bem desafiador, né? Para as carteiras, a gente tem visto, aproveitando essa renda fixa mais alta, voltamos a proteger com a inflação também. CDI, dificilmente a gente vai conseguir cortar a Selic num cenário... Um pouco desanimador o cenário que a gente está hoje. Mas bolsa tem oportunidade todo dia, né? E outra coisa que eu falo sempre também, pessoal, não importa o que a gente acha, importa o que o mercado vai fazer e o que a gente vai fazer a partir dessa movimentação do mercado. Exatamente, então, sejamos pragmáticos. Se sair uma equipe boa,
né, fechar uma política econômica razoável, o mercado vê que a Bolsa está barata, mesmo porque os estrangeiros são comprados mais ou menos em 254 mil contratos do mini índice contra 59 mil contratos do mini dólar, quer dizer, é um cenário de alta. Acho que espera uma notícia boa para a gente poder ter um nosso rally de Natal tardio, talvez, né? Mas precisa vir essa notícia boa, essa tranquilidade no cenário político ali. Perfeito. Sobre a agenda econômica, hoje a gente não tem nenhum dado extremamente relevante do dia de hoje, porém, aí no final da semana, a partir de amanhã, a gente já começa a ter dados mais relevantes, tanto lá nos Estados Unidos, como até a própria prévia do PIB aqui do terceiro TRI. Que, se não me engano, sai amanhã, quarta-feira, certo? Exatamente. Perfeito. Payroll na sexta, como a gente tinha comentado, enfim, uma série aí de dados que a gente precisa ficar, os investidores precisam ficar atentos. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Felipe, de novo pela tua participação. E obrigado bons investimentos, pessoal. Nos acompanhe. Amanhã a gente está de volta. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, deixem as perguntas embaixo. Perfeito. Né? Que a gente responde. A gente está sempre de olho. Obrigada. Abraço, até mais.